Olá pessoal, estou aqui novamente com o Pedro da Gear Tips falando sobre mochilas. História de mochilas, eu tenho um monte, Pedro. Já carreguei muito peso. E comecei carregando mochila, como você falou no outro vídeo. Era um saco com só saco dois alta, tirantes, né? colocava nas costas e saía. Elas evoluíram muito pouco. Hoje as mochilas militares, inclusive, têm estruturas metálicas ainda na sua composição. E trekking, já fiz alguns treks, levei equipamentos. E hiking, eu sempre faço com meus garotos. Pedra da Urca, Gávea e outros lugares Floresta por aí. da Tijuca, né? Floresta da Tijuca, estou sempre fazendo essas caminhadas com a molecada. Aí eu uso normalmente uma mochila menor. E também tive a oportunidade de fazer também aqui no Rio de Janeiro a travessia Petrópolis-Teresópolis, onde eu tive que levar uma mochila de trekking, que aí rolou um pernoite, exatamente essa diferença que você comentou agora. Se você vai fazer uma aventura, se preocupe com o detalhe da mochila, ou seja, se preocupe com a atividade que você vai fazer e a capacidade que essa mochila tem de transportar o seu conforto, porque mochila significa transportar conforto, e quanto maior o peso, maior conforto. E se a gente conseguir com tecnologia diminuir o peso distribuído no corpo, aí fica uma aventura super legal. Aí você podia falar para a gente legal. um pouco mais sobre o detalhe da mochila, alguns detalhes que são importantes para as pessoas saberem? Sim. Eu acho que é bom a gente focar primeiro na mochila cargueira, porque é a que vai carregar mais peso, é que a gente precisa de fato de mais enfim, tecnologias e funcionalidades para essa transferência de carga acontecer e etc. Começando pela parte de trás, é sempre importante lembrar, como a gente falou no outro vídeo, né? O sistema de carregamento ele é essa estruturação aqui, é o conjunto de alças, o costado e a barrigueira. O que acontece? Também no outro vídeo a gente comentou a questão de que a barrigueira não é barrigueira, é quadrilzeira. Né? E o ponto inicial do ajuste é justamente a gente conseguir colocar a barrigueira, essa parte aqui, em cima das cristas ilíacas, dos ossos do quadril. Bom, mas nós temos tamanhos diferentes, ou até pessoas de uma mesma estatura têm tamanhos, às vezes as costas da pessoa são maiores e do outro as pernas são maiores, então você tem proporções diferentes. Então o que você precisa ter, principalmente em mochilas semicargueiras e cargueiras? Você precisa ter algum sistema de ajuste da altura das alças. Então a gente tem aqui essa parte de ajuste do costado. Esse sistema é um sistema que você mexe por aqui e vai movimentar isso aqui é o que a gente chama de ponto de ancoragem das alças. Você vai movimentar para baixo ou para cima de acordo com justamente a sua estatura, o seu tamanho das costas. Então, para quê? Para que isso fique na posição certa. O primeiro ponto que você tem que verificar mochila cargueira e semicargueira tem barrigueira estruturada para transferência de carga? Sim ou não? Você tem ajuste da altura das alças para você ter um ajuste perfeito? Porque é o que eu falei também antes, a mochila ela é uma pochete que cresceu. Isso aqui tem que estar relativamente solto, não é bem solto, mas ela não pode estar pressionando o seu... Se ela está pressionando os seus ombros, onde é que vai estar o peso? Nos ombros. Não é o que eu quero aliviar essa tensão. Fez essa atividade, pressão. ficou vermelho nos ombros. Sim, se for por causa do peso. Às vezes o cara tem alergia, né? Não dá pra falar. Mas por causa do suor, etc. Mas no geral é isso mesmo. No geral, assim, tá pressionando, tá incomodando, quer dizer que tá sobrecarregando. E um ponto importante é o seguinte, a sobrecarga, ou seja, quando você carrega no ombro, você tá sobrecarregando o quê? A sua coluna cervical. Quando você consegue transferir o peso para a cintura, ou boa parte, você faz um bypass, né? Você consegue tirar essa sobrecarga da sua coluna. Bom, mas voltando aqui, então você precisa ter barrigueira estruturada, sistema de ajuste da altura das alças. Okay. As alças hoje, eu acho que já em quase todas as mochilas, elas são o que a gente chama de alças anatômicas. O que elas fazem? Elas não são retas. Antigamente aquelas mochilas antigas a alça era reta. Hoje elas são anatômicas para acompanhar a curvatura do corpo, para você ter um conforto maior ao carregar também. E aí você tem um outro ponto importante, que é isso aqui que eu acabei de soltar. Essas tiras aqui é o que a gente chama de tiras estabilizadoras das alças. Para que elas vão servir? Você comentou, acho que no outro vídeo, a questão de centro de gravidade, etc. Quando a gente monta a mochila, isso vai ficar para um próximo vídeo, a gente vai organizar a mochila para que o centro de massa da mochila fique próximo do nosso centro de gravidade. Ou seja, para a mochila não puxar a gente para trás, para não desequilibrar a gente. E para você finalizar esse ajuste, ou seja, trazer a mochila mais ainda para perto de você, você vai puxar isso aqui. Quando você está com ela nas costas pesada e cheia, você puxa, você sente nitidamente a mochila se aproximando
aproximando mais de você. Então você vai trazer para mais próximo o centro de massa da mochila do seu centro de gravidade. Ok. Isso a gente tem em dois lugares, a tira estabilizadora das alças e a tira estabilizadora da barrigueira, aqui do quadril. Mesma coisa. Quando isso aqui está solto na hora que você vestiu a mochila. Quando você puxa isso aqui, o que você está fazendo? Você está aproximando toda a parte de baixo da mochila para cá, para a sua cintura, para a barrigueira. Então eu visto a mochila depois ajustado o tamanho, isso aí seria o último ajuste, para deixar ela ajustes colado no corpo. Isso, exatamente. Tira peitoral. Aqui a gente ainda está falando da parte de costado. As pessoas às vezes não levam em consideração ter uma tira peitoral ou até não usam. A tira peitoral ela existe para quê? Para evitar que as alças se abram enquanto você está caminhando. As alças estão aqui. Se você está andando e as alças começam a se afastar, o que acontece é que você começa a sentir pressão no ombro nesse sentido, começa a te incomodar. Então é para regular também, ficar num ponto em que fica mais confortável. Então, tudo isso aqui faz parte, assim, é parte fundamental de uma mochila cargueira, semicargueira, da gente entender se existe, né? Se tem ou se não tem na sua mochila. De novo, sistemas diferentes, marcas diferentes, não importa, mas isso aqui é fundamental. Um outro ponto que é muito importante, e aí é mais difícil das pessoas terem esse conhecimento, essa percepção, é o seguinte. Essa aqui, você está vendo essas duas barras cinza? Isso aqui são as barras de alumínio que aqui vão fazer o direcionamento do peso para a cintura. Nota, aqui não dá para ver tão bem, mas se você notar, você tem a barra não é reta, ela vem assim e aí ela faz um direcionamento para frente. Para quê? Para direcionar o peso para a cintura. Então, se são aquelas barras retas, também não vai ter tanta função. Às vezes a pessoa bota uma estrutura na mochila, mas não está fazendo o efeito que tem que ter. Então você tem que de fato ver se existe algum tipo de direcionamento para cá. E olha que coisa interessante, quando a gente pega esse direcionamento, ele está alinhado exatamente, olha aqui, começa a direcionar aqui, está alinhado com o quê? Com esse bolso de baixo. Esse bolso de baixo, ele não está aqui por acaso. As pessoas tendem a falar o seguinte, é o bolso para colocar saco de dormir, etc. Sim, mas tem um porquê ele está colocado num local exato da mochila. O que acontece? Como a gente começa a direcionar desse ponto para baixo, quer dizer, todo o peso até aqui ele começa a ser direcionado, significa dizer que o que está nesse compartimento inferior, ele não é mais direcionado para a cintura, porque está abaixo desse ponto. Aqui só vai coisa leve. Por isso que você bota as coisas leves, exatamente. Se eu boto todo o meu peso aqui, ele vai estar nos meus ombros, não vai estar na minha cintura, entendeu? Então isso aqui não precisa nem ter na mochila, mas você vai precisar aprender a organizar sua mochila e balancear sua mochila para que esse efeito de separação exista. Então, isso é uma dica para começar a montar a mochila. Exatamente. Saber que, de um modo genérico, aqui embaixo só coisa leve, senão pesa. Exatamente, mas você precisa ter essa divisão para facilitar. Okay. De novo, não quer dizer que não ter a divisão a mochila é ruim. Não, não é isso. Mas aí você vai ter que entender e montar a mochila dessa forma. A separação facilita a vida, porque ela está separando os compartimentos para justamente ter essa parte de direcionamento do peso. Então, assim, essas são as características gerais. O resto, a gente tem, sei lá, as tiras todas, tudo isso assim, vai depender de marca para marca, de modelo para modelo. Eu acho que são menos, não é que não sejam importantes, mas eu acho que não são fundamentais na escolha. Se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar e comentar nos vídeos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal.